Oi, gente, sou Heráclito e a pergunta de hoje para nós debatermos é: Mandetta fica. E agora? Como eu havia falado no outro vídeo, Bolsonaro não tem poder para demitir o ministro da Saúde, Mandetta. Ele fez a declaração de que iria demiti-lo e algumas pessoas interpretaram isso como uma estratégia chamada firehousing, que de fato o governo aplica de maneira errática algumas vezes, mas não com a mesma maestria que o Donald Trump utiliza. O que é o firehousing? É uma forma de descredibilizar a mídia e gerar confusão. Então, suponha que eu seja o presidente, e aí eu faço a declaração X. Só que eu não declaro, eu faço com que isso seja vazada por algum elemento do palácio. A imprensa vai lá e noticia: olha, o presidente vai fazer X. Ato contínuo, eu desminto. E aí eu jogo para a galera, para as minhas redes, para que elas mostrem como a imprensa é mentirosa e quer descredibilizar e desacreditar o governo. Então algumas pessoas acharam que isso foi um caso de firehousing, né? Ou do Bolsonaro testando para ver a reação dos poderes e da sociedade organizada, da sociedade civil e das suas redes bolsonaristas, obviamente, que estão aí funcionando a todo vapor, aquilo que ficou conhecido pelo singelo apelido de Gabinete do Ódio, né, comandado por seu filho Carluxo, vereador do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Eu não creio que tenha sido isso. Eu duvido que trate-se de uma tentativa de firehouse, né? A primeira coisa é que ele dá uma demonstração clara de fraqueza. E aí você tem várias informações. Por exemplo, o Davi Alcolumbre, junto com o presidente do STF, articularam para manter o Mandetta no poder e venceram. Ao ponto de Davi Alcolumbre ter articulado diretamente com os generais. Me parece que ele ligou justamente para o general, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, para manter, ou seja, ele deu um bypass no Bolsonaro, para manter o Mandetta no poder. O que é uma demonstração clara de fraqueza, né? Ele se mostra incapaz, ele dá provas de estar sendo tutelado, ao não ser capaz de demitir o próprio ministro. E aí isso tem consequências graves, porque se ele tivesse conseguido demitir, ele pelo menos teria dado uma prova de força e jogaria para a galera dele. A despeito de que para a galera dele ele sempre acerta. É como eu disse com relação à frase do Freud, né? Para as pessoas identificadas com o grupo, o improvável não existe. Então sempre vai haver uma narrativa que vai enaltecer as ações do presidente. Mas pensando de maneira um pouco mais objetiva, o que acontece? Uma das coisas que as pessoas não entendem muito ao tratar de política é que poucos atores políticos aparecem como indivíduos isolados, como por exemplo o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta. Ele é um indivíduo, ele não faz parte, ele foi colocado ali, mas ele não tem sustentação a não ser a vontade do presidente. O Mandetta, ao contrário, ele é do DEM. Quem mais faz parte do DEM? Davi Alcolumbre, que articulou para que ele se mantivesse, junto com o presidente do STF, que assume um papel claramente político, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos só pensar no cenário de um impeachment. Quem é que dá início ao processo de impeachment? Rodrigo Maia. Quem preside junto com o Rodrigo Maia o processo de impeachment? O presidente do STF. E uma tentativa de demissão, mesmo que mal fadada, do Mandetta, radicaliza e gera um atrito e um ruído com o DEM. Justamente essas duas figuras, que são as duas figuras que avalizam um processo de impeachment: Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o presidente do STF. Então, Bolsonaro, né, que sempre teve pretensões golpistas, e seus seguidores, né, mais radicalizados, insistem no fechamento do Congresso, no fechamento do STF,
vocalizando aquilo que está nas entrelinhas do discurso do presidente, mostram que essa relação, ao se tornar mais tensionada, enfraquece ainda mais a posição de Bolsonaro, que já é muito fraca. Nós devemos lembrar que o processo de impeachment da presidente Dilma fraturou e enfraqueceu a instituição da presidência. Então ele já herda, né, um poder enfraquecido pelo processo de impeachment. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que me escutam que o único país do mundo que levou a cabo um processo de impeachment foi o Brasil. Por acaso, dois. O do presidente Fernando Collor de Mello e, posteriormente, o da presidente Dilma Rousseff. Nenhum outro país do mundo em que exista o processo de impeachment levou a cabo esse processo. Nenhum. E é muito esdrúxulo que isso aconteça e siga seu curso até o fim. O mais comum é uma renúncia ou que esse processo seja barrado, até porque é um processo político. Se eu estou bem com o presidente da Câmara, o processo não acontece. Por que aconteceu o processo da Dilma? Por uma vingança do presidente, que hoje em dia está preso, né? Porque, contrariando a direção do PT, determinados deputados petistas, incluindo a deputada aqui do Ceará, Luiziane Lins, votaram contra ele numa comissão, para que ele passasse por um processo administrativo. E, imediatamente, ao isso acontecer, ele deu início ao processo de impeachment. Ele aceitou, ele acatou o processo de impeachment. Então, é do arbítrio do Maia, que é do DEM, que é aliado do ministro Mandetta, que é do mesmo partido. O DEM preside as duas casas parlamentares, que aconteça ou não o impeachment. Então, obviamente, para a sua base, o Bolsonaro não se enfraquece, porque ele nunca se enfraquece. Como eu disse, o improvável não existe, devido à identificação com o grupo. Então, sempre vai haver alguma narrativa de cunho razoavelmente paranoide, para falar no comunismo, ou para falar em traidores, ou alguma coisa dessa ordem, que se interpõe à realidade, que se interpõe aos fatos, para justificar qualquer ação do presidente. E ele cada vez mais joga para esse público radicalizado, né? Mas o jogo político, ele depende não só dos pesos e contrapesos das instituições republicanas, dos três poderes, mas do peso político de determinados atores e das alianças que eles trazem, né? O presidente pode governar por decreto? Não, porque esses decretos podem ser derrubados tanto pelo STF, que tem a prerrogativa de fazer isso, quanto pelas casas parlamentares, especialmente a Câmara, né? Então, o Bolsonaro, ele se isola mais, ele dá uma demonstração de fraqueza, ele estremece ainda mais a relação com o Rodrigo Maia, que vem sendo alvo das mídias bolsonaristas, assim como o Mandetta começou a ser alvo das mídias bolsonaristas, especialmente acusações de corrupção, acusações de que ele é formado numa universidade ruim, e etc, etc. Há uma propagação de boatos e fake news, e acusações feitas sem nenhuma prova, né? Que é algo que é importante lembrar, que as pessoas parecem esquecer, que quando nós estamos sob o império da lei, todos são inocentes até prova em contrário. Então, por exemplo, se vocês me acusam de alguma coisa, eu não preciso apresentar provas da minha inocência, eu não preciso produzir provas da minha inocência. Aquele que me acusou é que tem o ônus probandi. Ele é que tem que apresentar provas do que ele está dizendo. E essas provas serão submetidas ao juízo, etc, 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 né? Acontece que a lógica bolsonarista é o oposto, que é a lógica das fake news. Uma vez alguém sendo acusado, eu não preciso apresentar provas e a pessoa que se defenda, né? O que vai na contramão do que
esperado quando nós vivemos sob o império da lei, né? Quando todos estão submetidos às mesmas regras e ao mesmo tipo de processo. A possibilidade de um impeachment ela se torna mais palpável diante desse tensionamento com os dois presidentes e com o presidente do STF, né? Além disso, o que o Bolsonaro ganha com isso? Além de tensionar ainda mais as pessoas que já estão do lado dele, né? Ou seja, ele parece agora pregar para convertidos, né? Porque ele cria uma situação completamente estranha, em que o principal antagonista dele é o ministro nomeado por ele, o que é estranhíssimo, né? Mas de qualquer sorte, eu não sei o que é que ele se beneficia com isso. Talvez ter um bode expiatório, talvez ter um inimigo claro para seus adversários atacarem, já que o comunismo, a China é um inimigo difuso. Inclusive, as rusgas do Weintraub e do filho dele com a China podem enfraquecê-lo ainda mais. Primeiro porque a principal produtora de materiais hospitalares extremamente necessários no mundo hoje é a China. Tanto é que os Estados Unidos mandou aviões de guerra e trouxe toneladas de material médico da China. E a China compra 80% da soja do Brasil. E os ruralistas são uma base importante de sustentação do governo Bolsonaro. E quando ele compra uma briga com a China para sustentar a narrativa de um comunismo chinês e de uma paranoia acerca do comunismo chinês, ele, no fundo, arrisca perder o apoio de uma base extremamente importante, que são os ruralistas, né? Que as commodities brasileiras, devido ao processo intenso de desindustrialização do Brasil, representam algo de extremamente importante para o PIB. Inclusive, um dos motivos do sucesso do governo Lula em termos econômicos foi que ele teve muita sorte de uma elevação muito grande dessas commodities e do Brasil ter vendido muita soja, muito suco de laranja, muita carne, muito leite, esse tipo e muito ferro, né? Justamente para a China, né? Que tem um mercado gigantesco e compra boa parte das commodities brasileiras, e é difícil para ela fazer a substituição de importações, mas ela pode pelo menos tentar. Os Estados Unidos também vendem soja, outros países vendem carne, outros países vendem leite, né? Fora que, obviamente, para piorar a situação, nós temos um olavista comandando a diplomacia brasileira, né? O que complica tudo ainda mais. Mas, na minha perspectiva, Bolsonaro, ao tensionar o DEM, ele só tem a perder. A não ser que ele realmente acredite, que ele realmente aposte na possibilidade real de um golpe. Um exemplo interessante para nós compararmos historicamente é o ocaso da República de Weimar, né? Porque o que o Hitler fez foi mais ou menos um autogolpe. E como foi que o Hitler conseguiu chegar ao poder? Eles eram catastrofistas. Eles diziam que tudo estava muito mal. Só que, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emprestaram muito dinheiro à Alemanha. E fez com que a Alemanha superasse, em parte, a crise econômica. E aí eles foram postos de lado. Só que quando explodiu a crise da quebra da Bolsa de Nova York de 29, eles foram vistos como visionários. E isso deu fôlego ao nazismo. E foi essa crise de 29 que foi explorada politicamente para a ascensão do hitlerismo, né? A crise que nós estamos agora, talvez o Bolsonaro esteja tentando de maneira canhestra explorá-la para conseguir realizar esse autogolpe, esse intento golpista. A questão é que ele tem muito pouca habilidade política, apesar de ter uma habilidade muito grande de comunicação direta com a sua base, uma habilidade muito grande de criar narrativas que são críveis para a sua base, apesar de incríveis para qualquer outra pessoa, não críveis. Toda essa narrativa paranoica do comunismo chinês, de uma conspiração, etc, 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 que é absolutamente fantasiosa.
É uma narrativa que não faz sentido depois da Guerra Fria, a não ser fazendo a leitura cultural que os bolsonaristas fazem, né, de um marxismo cultural, gramsciano, etc, etc, etc. Mesmo assim, ela é incrível, né? Mas a falta de habilidade política atrapalha os objetivos golpistas dele e o isola cada vez mais. Então, provavelmente, nós vamos ter uma maior autonomia do Mandetta, avalizado politicamente pelo DEM, pelo STF, pelo Rodrigo Maia, pelo presidente do Senado, e cada vez mais nós vamos ter uma situação péssima, que é de um presidente tutelado pelos militares. Isso é péssimo porque nessa pandemia seria preferível um governo ruim, mesmo que comandado pelo Bolsonaro, do que uma situação completamente anômica, completamente de exceção institucional, em que as instituições simplesmente não funcionam, mas se bem que elas nunca funcionaram, mas essa é uma situação péssima para isso estar acontecendo. Seria muito melhor um governo ruim, um governo medíocre, do que um desgoverno, né? Então essa situação, se o Bolsonaro conseguisse governar, talvez fosse melhor do que toda essa situação completamente anômica e de que as instituições estão fraturadas e brigando e que não se consegue seguir adiante, especialmente para os mais pobres. Os governos municipais e estaduais estão fazendo o máximo para adiar pagamento de impostos, pagar conta de água e luz, mas quem tem dinheiro, de fato, e poder para amenizar a crise econômica é o governo Bolsonaro. E como ele não faz, o vaticínio dele de que vai haver uma crise, vai haver, porque ele está permitindo que aconteça. Né? É uma profecia autorrealizada. É como se eu digo, olha, se eu não botar gasolina, vai acabar a gasolina do carro. E aí eu não boto, eu disse, nossa, eu sou um vidente. Eu percebi, eu vi no futuro que se eu não botasse gasolina no carro, o carro não ia ter gasolina. Esse é o tipo de profecia que ele está fazendo, é uma profecia autorrealizada. O que também dá conta do aspecto paranoico. Né? O paranoico, ele faz esse tipo de profecia autorrealizada, né? Ele cria esse próprio esquema, né? O que é muito estranho e é muito ruim para todos, né? Vamos ver até quando ele consegue sustentar fazendo todo esse tipo de tensionamento constante. E até onde, né, vai sobrar seguidores. Porque é muito provável que aos poucos esses seguidores vão o abandonam, exceto aquele núcleo mais radicalizado, especialmente entre os neopentecostais, né? Militares de baixa patente, policiais mais radicais, ligados a milícias, etc, etc, etc. Mas é muito provável que quando a aposta deles sobre a gripezinha e quando os resultados nefastos, né, porque a gente está caminhando para o aspecto mais grave da crise, aparecerem, talvez até esses negacionistas e irracionalistas mais radicais o abandonem, né? Bom, pessoal, é isso. Não são boas notícias, apesar de que o Mandetta fica. Ele não é um ministro excepcional, ele é só um ministro normal. Mas normal, diante dessa confusão toda, é o novo excepcional. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que a relação com o DEM o DEM deve rachar com o governo. Mandetta eventualmente será demitido, né? Porque não tem como tutelar o presidente para sempre, a não ser que ele seja removido. Mas Bolsonaro segue cada vez mais fraco, né? E ainda almejando um golpe que se torna cada vez mais distante. E nós estamos entrando num problema cada vez mais grave. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É isso, moçada.